Hoje, nós vamos refletir, segundo o tema, ouvindo a voz de Deus na comunidade. Ou seja, ouvindo a voz de Deus na igreja local. Como que Deus fala? Através da sua própria igreja. Para isso, nós vamos ler Atos capítulo 13. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Amém? Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar? Ó Pai, obrigado, Deus. Obrigado por esse privilégio de podermos estar aqui ouvindo a Tua voz, através da exposição das Escrituras. Então, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja, fala conosco nessa noite, nos ensina, Senhor. Nós precisamos aprender de Ti, precisamos aprender da Tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nesses 3 primeiros versículos do capítulo 13, Lucas, então, retrata a igreja de Antioquia como uma igreja muito importante, sendo ela, vamos dizer assim, o centro da fé cristã naquele momento. Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 30, você leia na sua casa, isso vai ficar bem claro para você como essa igreja foi de suma importância para a fé cristã. Foi a igreja de Antioquia que os cristãos, levaram pela primeira vez esse nome, cristãos. Lá em Atos capítulo 11, versículo 26, foi a primeira vez que eles foram chamados cristãos, porque eles viram o testemunho daquela igreja e o chamaram de cristãos dizendo, pequenos cristãozinhos, parecidos com Cristo. Foi nessa igreja também de Antioquia, que foi muito importante para a expansão do reino de Deus. Como lemos aqui, essa igreja enviou Barnabé e Saulo para a obra missionária, juntamente aos gentios. Então, a missão de Deus estava acontecendo, e através dessa igreja, começou agora a abranger ainda mais, alcançando os gentios. A igreja de Antioquia também, você vai ler lá no capítulo 11, versículo 29, a igreja também era envolvida, desde o início, com o socorro dos pobres e necessitados. Essa igreja se envolveu na obra social para socorrer os irmãos que estavam passando por necessidades em Jerusalém. Desde o início, essa igreja era envolvida tanto na missão evangelística, mas também no socorro, quanto os de dentro, mas também quanto os de fora. De fato, essa comunidade foi a voz de Deus para a igreja local e para os outros fora da igreja local. Mas a pergunta que eu me fiz nessa semana, e o Espírito Santo levou ao meu coração, para darmos início e aprendermos a ouvir essa voz tão maravilhosa do nosso Senhor na comunidade, como Deus falou nessa comunidade que foi de tão grande influência,
E como Deus pode falar conosco na nossa comunidade local, na nossa igreja local, para que também nós sejamos de tão grande influência. Não ser apenas um clube social, não ser apenas uma reunião de amigos no domingo, mas como nós podemos ouvir essa voz de Deus que nos acalma, que nos aquieta, mas que também nos impulsiona para atingir pessoas fora da igreja. Então, algumas coisas aqui para pensarmos. Primeiro, Deus fala com sua igreja através dos dons que Ele mesmo dá a nós. A forma de Deus falar conosco é através das pessoas. Deus fala usando pessoas. E, como diz, o óbvio precisa ser dito, nós precisamos relembrar isso. Que Deus fala através de mim e fala através de você. Você é instrumento de Deus, capacitado por Deus, que recebeu o dom de Deus. Deus fala, então, na sua igreja local, na sua comunidade, através dos dons que Ele mesmo deu, e fala na diversidade de pessoas e diversidade de dons. Isso está bem claro para nós, Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. O texto nos mostra aqui que a igreja de Antioquia era uma igreja de diversidade étnica, uma igreja de diversidade social, uma igreja de diversidade cultural, ou seja, essa igreja era aberta para as pessoas. Era uma igreja de porta aberta para receber pessoas, indiferente da sua posição social, indiferente da sua cultura, indiferente de qualquer coisa, era uma igreja aberta. Temos aqui citados Barnabé. Barnabé, os irmãos sabem, ele era um descendente de levita. Ele era um judeu natural da ilha de Chipre. Temos também Simeão, sobrenome Níger. Níger significa negro, dando ênfase, então, à sua antecedência e à cor da sua pele. Temos também aqui Lúcio. Lúcio era de Cirene, ou seja, lá do norte da África, mas está junto numa igreja local. Mas temos também aqui Manaém. Manaém, o texto nos mostra que ele tinha uma conexão mais particular com Herodes e com a corte do palácio. Mas ele estava envolvido também nessa comunidade, dando a entender que esse homem de certa posição também estava reunido numa igreja local. Temos Saulo. Saulo, aquele grande perseguidor do caminho, perseguidor da igreja, Saulo, até então com esse nome mesmo, aqui, agora, servindo a igreja também com seus dons. E o texto então nos fala, dando ênfase a essas pessoas. Mas quando nós retornamos ao capítulo 11, versículo 26, a Bíblia vai nos dizer que Saulo e Barnabé já estavam há 1 ano ensinando essa igreja. Há 1 ano servindo essa igreja. Quer dizer o quê? Quer dizer que Deus fala através dos seus instrumentos, que Deus assim escolheu para a exposição do Evangelho. Deus fala. Deus deu à sua igreja pastores, mestres, evangelistas, apóstolos. Deus deu. E porque Ele deu, Ele fala. Na EBD de semana passada, nós conversamos aqui que uma das principais formas de Deus chamar o teu povo é pela exposição da palavra. Todas as vezes, então, que nós nos reunimos e meditamos, refletimos em uma exposição bíblica, ou fazemos uma série de mensagem bíblica, não é apenas uma série, quando o Evangelho é pregado. Não é apenas isso. Mas é o próprio Deus falando conosco, nos ensinando, nos discipulando, através dos instrumentos que Ele mesmo escolheu. Mas além desses instrumentos, Deus fala também na diversidade das pessoas, porque Deus deu dom a toda a igreja. Deus deu dom a você. Eu tenho certeza disso.
Você percebeu como essa igreja é formada de pessoas diferentes? De uma diversidade de pessoas, de raças diferentes, de poderes econômicos diferentes, de dons diferentes, mas servindo a igreja local num só propósito. Eles ofereciam à igreja local, eles eram a voz de Deus para a igreja local, com aquilo que o próprio Deus deu a eles. A igreja de Antioquia era aberta às pessoas, mas não era apenas aberta às pessoas, ela era aberta a Deus, para que o próprio Deus usasse elas. Não era apenas vir à reunião, não era apenas vir ao encontro, mas ser instrumento de Deus para a vida das pessoas. Ser usado por Deus, não é apenas a igreja se abrir para receber todas as pessoas, mas que essas pessoas entrem e tenham a consciência que ela não está aqui à toa, que além de cultuar, ela está também para servir como instrumento de Deus para a vida dos outros. Era uma igreja formada de pessoas diferentes. E isso não era apenas com os líderes da igreja. Não. A igreja toda era envolvida, cada um com o seu talento e cada um com o seu dom. Uma pergunta para você pensar e responder para si mesmo. Você já pensou como você pode ser a voz de Deus para outras pessoas? Você já pensou e analisou que o talento, o dom que Deus te deu, pode ser a própria voz de Deus para a igreja local? Pode ser a própria voz de Deus para o irmão que está passando por alguma aflição? Você já parou para pensar nisso? Há um autor do livro, me falha a memória agora, mas Andando com um Tanque Vazio, Cordeiro, ele diz que Deus muitas vezes envia o seu consolo, mas na maioria das vezes ele envia através das pessoas. Talvez a pessoa que você aí do seu lado, você orou, compartilhou o pedido, ela está esperando ouvir a voz de Deus através de você, e Deus quer fazer isso. Talvez a comunidade, nós vamos ver aqui ainda hoje, tem alguma necessidade, e você pode ser a voz de Deus para suprir essa necessidade. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Irmão, você tem um dom. O que você tem feito com ele? Pense bem nisso, porque isso tem um peso muito grande. O que você tem feito com o dom que Deus lhe deu? Você pode ser a voz de Deus para alguém na comunidade através do seu dom. Irmão, tem algo muito sério nisso. Você sabia que você pode pecar contra Deus, pela igreja e pela obra de Deus, você pode pecar? Como? É só você não fazer nada. Porque Deus te deu algo. E se Ele te deu, é para fazer. E se você não faz, você desobedece. E você está pecando contra Deus com isso. Você pode. Basta você não fazer nada. Basta fazer isso. Você acha mesmo, seja sincero consigo mesmo, você acha mesmo que Deus te salvou, te deu o dom, apenas para você participar do encontro, da reunião, do culto? Tem algo além, irmão, da salvação. Deus te chamou para servir, para trabalhar na obra para Ele. E isso é um privilégio. É um privilégio. E quando nós não somos a voz de Deus, ou através dos nossos talentos e dons, não servimos, nós pecamos contra Deus. Mas vamos lá. Deus fala na comunidade também através da adoração, do serviço. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, diz, e servindo
ao Senhor. E jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Servindo aqui não é servindo ao outro, mas servindo é a palavra original do culto, da adoração. Por isso que em inglês é service. Culto não fala culto, é serviço. A palavra original, então, é: enquanto eles cultuavam, enquanto eles prestavam culto a Deus, o Espírito Santo falou. Esse é o sentido no versículo, a palavra adoração, serviço, ou seja, culto. É a primeira vez que Lucas aplica essa palavra na prática cristã, mostrando a continuidade com o culto da adoração no passado. Só que agora não era mais os sacerdotes no altar, mas era a igreja como um todo, unida em comunidade, cultuando a esse Deus poderoso. Enquanto a igreja adorava, servia a Deus, cultuava, o Espírito Santo disse. Enquanto toda a igreja estava envolvida, não mais como no Antigo Testamento, apenas um sacerdote entrava, apenas os levitas serviam, não, enquanto toda igreja fazia parte. E é nessa ação comum, comunitária de adoração, que o Senhor fala na comunidade, é através do culto. Simples. Você quer ouvir a voz de Deus? Vem para o culto. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Enquanto eles serviam, enquanto eles cultuavam, nós recebemos a direção de Deus. Enquanto nós nos encontramos, nos reunimos, não é à toa, é para receber os conselhos de Deus para as nossas vidas. Eu não consigo ouvir o que Deus está falando. Está faltando vir para o culto. Nós vimos aqui diversas maneiras. É a leitura bíblica, é na oração. Nós vimos. Mas uma das formas que assim Deus constituiu é o culto. A teologia chama isso de meios da graça. No Catecismo Menor de Westminster, são os meios exteriores e ordinário, no qual Cristo comunica as suas bênçãos para o povo escolhido dele, através de como? Através dos meios da graça, ou seja, a exposição da palavra, através da oração, através da adoração, do culto e através das ordenanças, ou seja, batismo e ceia. São os meios da graça de Cristo comunicar as bênçãos dele para o teu povo. Então, culto não é entretenimento, não é. Culto não é lugar para somente ocupar a minha agenda no domingo à noite, não é. Culto não é um lugar para irmos ver um show de um cantor famoso, não é culto. Nós estávamos conversando, eu e a Gra, ontem na mesa, nós estávamos jantando ali, e falando, está uma disputa entre duas igrejas principalmente, mas três, né? Mas principalmente duas, aqui em Americana, de chamar um cantor famoso, e a outra chama na outra semana, e a outra chama numa semana, e a outra chama na outra semana. Entretenimento. Não, isso não é culto. Culto é onde o nosso coração, através da palavra de Deus, nos direciona para Deus. E ouvimos a voz de Deus falando conosco, nos ensinando, nos moldando, nos transformando, nos edificando, nos consolando, nos exortando. É nós nos reunimos no nome de Cristo Jesus, e Ele presente, e Ele sendo centralizado, adorado, exaltado, porque o culto não é entretenimento, é para Deus. E quando nós nos reunimos assim, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo dá direção a nós. E é assim que nós devemos tratar o culto. É assim que nós devemos dar a essa importância ao encontro, à celebração ao Senhor, os meios da graça, a exposição, a oração, o batismo, a ceia.
Isso é de suma importância para a nossa vida espiritual. Isso é de suma importância para a nossa física. Os conselhos de Deus para a nossa vida física. Os conselhos de Deus para a nossa vida emocional. Nós somos um ser como um todo. E a palavra de Deus entra em tudo isso. Qual é a importância do culto para você? Seja sincero consigo mesmo, irmão. Qual é a importância que nós damos ao culto? Se nós não tivermos outra coisa, será que é assim que nós tratamos? Se não tivermos outra agenda, nós precisamos rever essas coisas, porque se nós queremos mesmo ouvir a voz do nosso Senhor, e eu espero que você queira ouvir essa voz de Deus falando ao seu coração, o culto é uma das formas, é quando a comunidade se reúne para cultuar esse Deus poderoso, digno de glória, de adoração, e Ele fala ao nosso coração, Ele nos discipula. Deus fala através dos dons, da diversidade das pessoas, Deus fala no culto, através do culto, mas Deus fala também através da necessidade da igreja local e da necessidade da missão. Deus fala. A gente que se faz às vezes de despercebido, mas Deus fala. A gente que às vezes fala assim, olha, não é isso não. Atos dos Apóstolos 13, versículo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Olha que abrir mão de Barnabé e Paulo, fala a verdade. Não sei se eu abriria, hein? Já pensou você ter Barnabé e Paulo como pastor da sua igreja? Mas essa igreja viu a necessidade da missão. E ouviu a voz de Deus. Ouviu o Espírito Santo falando com eles no culto. Veja bem, esses homens já estavam trabalhando naquela comunidade, mas a obra de Deus tinha uma necessidade. Eles precisavam ser separados e enviados. Era uma necessidade da obra. E o Espírito Santo, por meio dessa necessidade da obra, fez conhecida a sua vontade. O Espírito Santo falou, mostrou a necessidade e falou para eles qual era a vontade dele. Enviar Paulo e Barnabé. Aí então na oração, no culto, no serviço, a voz de Deus, o Espírito levou a igreja toda, a se comprometer com a obra e com a missão. Toda a igreja foi envolvida. O Espírito age em sintonia com a igreja. Ele fala a sua vontade, nos mostra as necessidades. E nessa sintonia, quando nos submetemos à vontade de Deus, irmãos, o reino de Deus, a igreja de Deus, ela amplia. Ela cresce. Quando todos se comprometem, quando todos se submetem à voz do Senhor, quando todos entendem a vontade de Deus e caminham em sintonia com essa voz, o reino de Deus amplia. Foi isso que aconteceu aqui. A voz de Deus fala conosco, nos mostrando a vontade dEle, através da necessidade da obra dEle. A voz de Deus fala. Talvez às vezes você percebe a necessidade em alguma coisa. No servir com o seu dom, no servir com o seu talento, no servir com seus recursos. Sabe o que é isso? É a voz do Senhor mostrando para você. Eu poderia ajudar isso aqui. Eu poderia servir nisso aqui. E a voz de Deus está falando com você. Mas às vezes a gente, não, acho que não é isso não.
Deus tem falado constantemente com cada um de nós que somos filhos de Deus. Deus mostra para nós qual é a necessidade. Necessidade das pessoas, a necessidade da igreja local, a necessidade da sociedade. Deus fala, Deus tem falado conosco, na nossa comunidade aqui, através das necessidades que estão à nossa volta. Deus tem falado, irmãos. Deus tem falado. O que você tem feito? O que você tem feito? Um dia, irmão. Um dia, e aqui não é por medo, é por temor, reverência. Um dia Deus irá lhe perguntar o que você fez com seu talento. Deus irá lhe dizer que Ele poderia ser voz dEle através de você. Ser resposta para muitas coisas. E falo isso com temor, com carinho e com muita reverência diante de Deus. As necessidades da igreja local é a voz de Deus. E não pense você que eu estou falando de recurso. Não. Também. Estou falando de servir. Tem muitas áreas aqui carentes. E o que você tem feito? Deus tem falado através das nossas necessidades. Deus tem falado conosco. O problema é que muitas vezes nós não damos ouvido a essas questões. Talvez a missão, a igreja local não é prioridade. E é por isso que você não ouve. Você ouve outras coisas. Que essas outras coisas são as prioridades. Mas hoje essa voz, em nome de Jesus, a palavra de Deus, não é porque eu estou dizendo, mas é a forma que Deus fala. Ele está falando com você, para você entrar nessa sintonia, para que Deus venha ampliar o reino de Deus, ampliar a igreja, através de você, através de nós. Ampliar o reino de Deus nesse bairro, alcançar meus familiares, alcançar meus amigos de trabalho, ampliar os trabalhos aqui. A partir de nós estamos encerrando essa série nesse momento, e tomara que você possa ouvir essa voz que fala com você através da palavra, que fala com você através da oração, que fala com você através do Espírito Santo, que fala através da circunstância, mas que fala também através da e na comunidade. Deus fala. Deus fala. Quando nós adoramos, quando nós cultuamos, quando nós ouvimos a exposição da palavra, quando nós cumprimos as ordenanças, a ceia, o batismo, mas também através das necessidades da comunidade, Deus fala. A pergunta que fica para nós, para refletir e praticar, primeiro, você tem sido a voz de Deus para outras pessoas através dos dons que o Senhor lhe deu? Você tem sido a voz de Deus para essa comunidade, para essa igreja local, através dos dons que o Senhor lhe deu? Você tem sido? Reflita nisso. Pare e pense. Como que eu posso ser ferramenta, instrumento de Deus na minha igreja local? Como que eu posso ser a voz de Deus para os irmãos da minha igreja, que eu falo que eu amo? Como? Segundo, o que é o culto para você? É um ticket, um checklist na sua agenda de domingo à noite? O que é o culto? O que é o encontro de adoração para você? É prioridade de fato para você estar aqui ouvindo os conselhos de Deus para a sua vida? Aqui você ouve a voz de Deus. Quando a Bíblia é pregada, é a voz de Deus. Mas isso nós precisamos tratar como prioridade. Deus fala, e nós ouvimos a voz de Deus através do culto da igreja local. Deus fala.
Terceiro, qual será a sua resposta ao chamado que Deus está fazendo para você hoje e agora? É aí que está a questão. Não adianta ouvir e ouvir. Mas qual vai ser a minha resposta referente a isso? Qual será a sua resposta referente ao que você sentiu, ao que você ouviu, ao que você se atentou, aquilo que Deus falou ao teu coração hoje? Eu quero que você se lembre que Deus, quando te amou, Ele não mediu esforço. Ele não mediu esforço e chegou a te amar e me amar tanto, que não poupou nem seu próprio filho. Enviou teu filho para morrer na cruz por nós. Se Deus, sendo Deus santo, todo-poderoso, aquele que não vacila, aquele que não há dúvida, não mediu esforço para enviar seu filho e morrer por nós, o que você pode fazer que não seja uma resposta dizendo apenas sim, eu me rendo e eu quero te servir de fato, servir o Senhor, servir a igreja do Senhor, porque eu entendo que eu posso ser voz de Deus para outras pessoas dentro e fora, assim como foi a igreja de Antioquia. Pense nisso. Qual será a sua resposta hoje? Para você que talvez ainda não serve a Cristo, seja presencial ou online, eu quero repetir a mesma palavra. Deus não mediu esforço. Ele enviou seu filho para morrer por você, para perdoar o seu pecado, para trazer de volta para um relacionamento para Ele. Em nome de Jesus, entregue sua vida a Ele nessa noite. Para quê? Para servir a Deus, servir aos irmãos, servir às pessoas. É esse o nosso chamado. Eu não quero ser um crente, não quero ser um cristão que apenas cumpre uma tabela no domingo à noite. Eu não quero. Eu não sei você, irmão, mas eu não quero. Esse mês eu tenho me perguntado muito, nós compartilhamos no pequeno grupo Quinta. O que o Senhor quer falar comigo e para onde o Senhor quer me levar. Eu não quero ser um crente que faz parte apenas do domingo à noite da minha agenda. Não. Para isso, nós precisamos nos render a Deus. Nos render à vontade de Deus e aos conselhos de Deus. E hoje você ouviu 3 conselhos de Deus para a sua vida. Qual será a sua resposta a Ele? Vamos orar? Vamos se colocar de pé. Nós vamos encerrar essa série agradecendo a Deus pelas palavras que o Senhor ministrou ao nosso coração. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem falado. Pedindo para que o Senhor faça com que essa semente que foi plantada ao nosso coração venha crescer, germinar, dar frutos. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse mês que o Senhor nos dá. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo mês, Pai, que o Senhor nos preservou, nos guardou, debaixo das tuas mãos poderosas e onipotentes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, continua ministrando sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Pai maravilhoso, que nós venhamos